Portanto, vamos agora deduzir as equações do movimento do pêndulo e distinguir entre pêndulo físico e matemático, que nos vão ser úteis para realizar a experiência de MO, a segunda experiência, em que compararemos os valores obtidos experimentalmente com os valores previstos pelo modelo matemático. O pêndulo pode ser constituído por um corpo que está preso, está fixo num determinado ponto, em torno do qual pode oscilar. Se for largado numa posição de equilíbrio, para um pêndulo gravítico, por exemplo, se largado numa posição de equilíbrio, o pêndulo apresenta-se ao longo de uma linha vertical que une o ponto e o seu centro de massa. Portanto, apresenta-se estável nesta posição, se estiver apenas sobre a ação da gravidade. Vamos chamar este ponto aqui a coordenada x do centro de massa. Vamos definir aqui um sistema de eixos, em que o meu eixo dos y é este e o meu eixo do x é este aqui. Ok, imaginemos agora que eu afasto o pêndulo desta posição de equilíbrio estático, puxo o pêndulo, por exemplo, para uma dada posição angular, aqui, imaginar que eu puxo o meu pêndulo para esta posição, aqui tenho o meu centro de massa, e afasto o pêndulo de uma posição de um ângulo que eu chamo θ. O ângulo aqui é o ângulo θ. Quando eu largo o meu objeto, ele está sob a ação do seu peso e vai descrever um movimento semicircular, seria uma circunferência, se pudesse dar a volta, vai descrever um movimento em torno deste ponto de equilíbrio estático. Qual é a força que está a ser responsável por este movimento? É apenas a força gravítica. Portanto, o pêndulo está apenas sujeito à ação do seu peso. Vamos descrever aqui este centro de massa, o ponto onde está toda a massa concentrada. Se este for o peso, mg, o que nós temos, podemos decompor a força gravítica que atua no pêndulo em duas componentes, uma nesta direção, aqui, em que este valor da componente que é, digamos, paralela ao raio, à linha que liga o eixo ao centro de massa, esta componente do peso não contribui para o movimento, porque é uma componente que não deixa o pêndulo, portanto, não, tinha que ser perpendicular a esta linha que liga o eixo ao centro de massa, não é? Paralela. Ela não contribui para o movimento do pêndulo e o seu valor é mg cosseno θ. Okay? A projeção. A que contribui para o movimento do pêndulo é aquela componente que é projetada num eixo perpendicular a este, que, por consequência, é um eixo que é tangente à trajetória do pêndulo, do centro de massa do pêndulo, em todos os pontos da trajetória. Portanto, e se eu projetar aqui a minha componente, obtenho aqui então este vetor que é mg, vou escrever aqui, mg seno de θ. É este vetor que aqui está. Este é que é responsável, é que é a força de restituição que tenta colocar o pêndulo de volta na sua posição inicial. Se não houver atrito, o pêndulo passa a posição de equilíbrio e esta força, quando o pêndulo está deste lado, troca de sentido, tentando restituí-lo outra vez à posição inicial. Portanto, há esta troca de direção da força, de sentido, que tenta levar o pêndulo, que faz o pêndulo oscilar, digamos. Se não houver atrito nem resistência do ar, isto oscilaria eternamente, mas não é o caso. Pronto. E nós, na experiência, vamos até verificar quais serão as causas para o amortecimento da amplitude do movimento do pêndulo. Ora bem, como é que nós podemos descrever, em termos físicos, este movimento? Como é um movimento de oscilação, rotação em torno de um ponto, não é uma rotação completa, mas é uma parte de uma rotação, basta-nos considerar a equação que envolve os momentos resultantes das forças que atuam no pêndulo. Então, neste caso, o que nós temos é o seguinte. O momento da resultante das forças, se quiserem, este vetor é igual ao momento de inércia do objeto vezes a aceleração angular. Ora, isto sendo vetores, estes vetores são perpendiculares ao plano yx. A aceleração angular
é um vetor que tem a direção z, se quiser, que é perpendicular ao quadro. Se eu quiser escrever aqui o momento da força, que é a força, o vetor força vezes a posição do vetor R, que é igual a I alfa, e eu já sei que este alfa é segundo a direção z. Se eu quiser escrever isto, estes termos são a força que é responsável é mg seno θ. mg seno θ. O vetor R é a posição do centro de massa, é aquele xm. Aqui, este x centro de massa. Portanto, mg x centro de massa. Ok? E se eu quiser agora eliminar, portanto, se quiser ser coerente com esta definição da direção da aceleração angular, tenho que dizer que isto é menos é z. I igual a I alfa. Segundo é z. Ok? Eu nem preciso de colocar aqui o vetor, já estou a definir que é a segunda direção z. Então, se eu tomar um módulo, se eu retirar agora apenas um módulo desta expressão, eu fico que menos mg seno de θ, xcm, centro de massa, a posição do centro de massa, é igual ao aumento de inércia vezes a aceleração angular. Ora, eu posso daqui tirar que a aceleração angular é igual a menos, ou escrito de outra maneira, um bocadinho diferente do que está no guia, eu posso dizer que a aceleração angular é mais mg seno, vou pôr aqui para separar a variável, mg x centro de massa sobre i seno de θ igual a zero. Ok? O que é a aceleração angular? A aceleração angular é a segunda derivada do ângulo que está a variar em relação ao tempo. Portanto, se eu escrever isto nesta forma, tenho uma equação diferencial, ok? Em θ, pode ser resolvida. Esta solução desta equação mais genérica é um pouco mais complexa, mas podemos fazer uma aproximação. Se o θ for pequeno, se eu tiver a considerar ângulos de oscilação pequenos, o seno de θ é aproximadamente igual a θ. E nesse caso, esta minha nova equação que eu posso escrever, mais mg x do centro de massa sobre i vezes θ igual a zero, já admite uma solução mais simples. Daqui desta equação, este termo que aqui está pode ser definido como uma frequência angular, é o quadrado da frequência angular, que é igual a mg xcm sobre i. Portanto, isto corresponde à frequência angular do movimento de oscilação. O ômega é relacionado com o período do movimento através desta expressão, 2π sobre t. Portanto, se eu quiser escrever o período, t é igual a 1 sobre 2π raiz de i sobre mg x centro de massa. Ok? Portanto, isto descreve o período de oscilação do pêndulo. No caso do pêndulo matemático, consideramos que o centro de massa, aliás, consideramos que toda a massa está concentrada no centro de massa. Portanto, que não existe um constrangimento ao movimento determinado pelo momento de inércia, mas apenas pela posição do centro de massa. É, por exemplo, o pêndulo, estamos mais habituados, uma corda de massa desprezável, tem uma massa na sua extremidade e oscila em torno deste ponto. Aqui é a nossa nova massa. Este pêndulo é o pêndulo matemático, que apenas entra com o movimento deste corpo, em consideração com o movimento deste corpo. No caso do pêndulo matemático, se eu quiser utilizar esta expressão para determinar o período do pêndulo matemático, eu posso substituir o momento de inércia pelo momento de inércia desta situação. O momento de inércia nesta situação é apenas, se isto for a distância r, é apenas, ou se quiserem, a posição do centro de massa, ali, a mesma posição, xcm, este momento de inércia é m, a massa do corpo, massa
vezes xcm ao quadrado. Ok? Então, pela definição do momento de inércia deste sistema é aquele. Posso substituir nesta expressão e o período do tempo, este é o período físico, e o período do pêndulo matemático é agora 1 sobre 2π raiz de momento de inércia m x ao quadrado do centro de massa sobre, aqui a massa é mg é a mesma, vou pôr o m grande, vezes x do centro de massa. Ora, isto corta, as massas cortam, isto fica apenas 1 sobre 2π raiz de x do centro de massa sobre g. Ok? O período do pêndulo matemático não depende da massa do corpo, depende apenas da posição onde está o centro de massa, se de facto esse corpo contiver toda a massa num ponto. No caso desse corpo ter uma forma geométrica e ter massa distribuída, então estamos no caso do pêndulo físico e o período é dado por esta expressão. Atenção, que isto é válido para pequenos ângulos. É a solução desta equação diferencial mais genérica para o caso de θ ser muito pequeno. Portanto, sendo θ é aproximadamente igual a θ, quando θ é aproximadamente igual a 0. Ok? É nesta condição.